Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do NLA, uma iniciativa da Level para buscar levar até as empresas e os profissionais que trabalham em lidar com gestão de terceirização, informações pertinentes, importantes, tá? Então, nós vamos fazer uma série de podcasts e esses podcasts vão estar disponíveis no nosso site. Então, vocês vão poder entrar lá no Next Level Academy e buscar esses podcasts sem custo nenhum, com o objetivo de compartilhar informação relevante. Aqui nós estamos com duas pessoas importantes no podcast que vão nos dar, e especialistas que nos vão dar muitas informações técnicas e úteis no dia a dia. Eu estou com o Jorge Filho, graduado em Direito, com especialização em Direito Público. Ele é advogado e consultor jurídico da Level. E a Suedma Oliveira, ela é graduada em Administração com especialização em Gestão Estratégica de Pessoas. E é coordenador de Gestão de Risco e Terceirização dentro da Level também. Olá, Jorge, Suedma, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É um prazer aí a gente falar com o pessoal. A ideia desse podcast é ser um podcast rápido, de até 5 minutos. Então nós vamos ser bem objetivos. Em relação ao tema de hoje, nós vamos falar de tendência da contratação da pessoa jurídica, como, por exemplo, MEI, como formato de empresas que vão ser contratadas por uma empresa que vai estar fazendo aplicando uma terceirização dentro dos processos dela. Então, a pergunta que eu quero fazer para o Jorge primeiro, isso apresenta risco? Como é que tem sido tratada essa contratação de pessoa jurídica dentro das empresas? Oi, Walter, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês dois aqui, com você e com a Suedma. Em relação a essa tendência, né, de contratação de pessoas jurídicas por empresas, eu acho que é fundamental que a empresa tenha em mente que ela está contratando uma outra empresa. Então, ela tem que tratar esses profissionais que vão estar trabalhando dentro dos seus quadros ali como uma outra empresa. Ou seja, ela tem que evitar os elementos do vínculo trabalhista. Hoje nós temos 5 elementos, né, dentro da CLT que são considerados para avaliar se existe ou não o vínculo. Que seria a pessoa física, né? A onerosidade, ou seja, uma contrapartida financeira em detrimento do trabalho, pessoalidade, que é justamente essa pessoa está exercendo ela mesma aquela função, no sentido de que hoje eu não posso, eu vou mandar algum outro profissional. Não. O requisito da pessoalidade dentro do vínculo exige que seja a própria pessoa. A subordinação hierárquica, né? Ou seja, como eu disse no início, a empresa tem que ter ciência de que ela está contratando uma outra empresa que tem o seu modo de trabalho. Então, eu não posso ter um gestor mandando na forma de trabalho daquele profissional que na verdade, é uma outra empresa, né? E a não eventualidade, que hoje é considerada pelos tribunais, né? O trabalho superior a 3 dias por semana. Então, eu acho que hoje o principal risco é esse reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, e aí tem a ver com a forma que os gestores vão tratar aquele profissional, né, evitando esses elementos do vínculo. Obrigado, Jorge, pela resposta, excelente. Agora eu vou passar para a Suedma e vou pedir para ela explicar um pouquinho como a empresa pode fazer para acompanhar esses potenciais riscos, reduzindo a possibilidade de incidência e impacto deles na organização. Oi, Walter. Oi, Jorge. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, o nosso papel nesse sentido é fazer realmente a verificação, por exemplo, no contrato de prestação de serviços, né, desse PJ, verificar a emissão de nota fiscal, comprovante de pagamento bancário. Toda a documentação pertinente a essa prestação de serviço, ela é auditada para que qualquer risco seja reduzido. A gente também faz a orientação juntamente com o cliente para que não haja nenhum tipo de controle de jornada, por exemplo.
Então, além dessa documentação, dessa análise documental, a gente também faz a parte consultiva, de realmente orientar o cliente na condução dessa contratação de PJ. A gente também faz a verificação, por exemplo, da carteira profissional desse PJ, para verificar se ele teve vínculo anterior com o tomador de serviço, se foi respeitada a quarentena. A gente faz análise de todos os tipos de documentação e também uma análise consultiva juntamente com o cliente. Excelente, Suedma, Jorge, muito bom, informações bem importantes aí para o gestor de terceirização dentro das empresas. Agradeço aí a participação de vocês. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo podcast do NLA.